veio para o Brasil há pouco tempo, mas nos nichos que resolveu atuar, esse está sempre entre as top 10. Então, eu vou passando, Dani, para você. Que a gente vai falar um pouquinho do seguro de responsabilidade civil profissional para instituições de ensino, escolas, entidades. Então, a ACE no Brasil, o ano passado, teve uma receita de 785 milhões em prêmios emitidos e um lucro de 30 milhões. A ACE está presente no mundo em mais de 50 países, mais de 200 escritórios, e aqui no Brasil tem filiais do sul ao norte, estão chegando a 18 filiais no Brasil. No ranking da SUSEP, que é a SUSEP é o órgão que regula os seguros. E nesse ranking, a ACE está em primeiro lugar desde o ano passado em responsabilidade civil profissional. Então, o que é a responsabilidade civil? Nada mais é do que o dever de reparar o dano. Quais são os atos que precisam ocorrer para que haja a responsabilidade civil? Primeiro, o prejuízo, no caso de vocês, aos alunos, ou, de repente, a um pai de aluno. O nexo de causalidade entre o agente e o aluno, o agente e os professores, a própria instituição de ensino para com os alunos. E a culpa, ou não, dependendo da situação, nem sempre a escola vai se julgar culpada, o professor vai se julgar culpado, mas aí o pai do aluno entende que esse aluno foi prejudicado por uma atitude da escola, por uma negligência, e aí vai ter que responder a algum processo e tirar parte do patrimônio da escola ou do próprio funcionário, do próprio diretor, para pagar esse processo ao aluno ou ao pai do aluno. Seguro de responsabilidade civil profissional é, então, um seguro que vai fazer o quê? Ele vai cobrir os prejuízos que os terceiros possam alegar por uma falha que vocês, que atuam nas entidades de ensino, possam ter para com esses alunos ou com os professores. Então, de repente, os professores estão lá dando a aula e, de repente, tem um caso de bullying, que hoje em dia é o que muito aparece na mídia. E a escola vai ser responsável. A partir do momento que os alunos estão na escola, a escola é responsável pela integridade física desses alunos e vai ter que responder ao processo. Quais são os fatores para o desenvolvimento do seguro? Primeiro, a sociedade cada vez está mais consciente dos seus direitos. Toda sociedade que fica consciente dos seus direitos aprende a reclamar. O brasileiro hoje está aprendendo a reclamar. A gente vê todos os dias na mídia, sai em jornal, sai em revista, sai em internet, tantos e tantos processos que tem hoje de bullying, de reclamação de professor, de reclamação de negligência. O caso de um menino de São Paulo, que depois até a gente vai ver, que levou um tiro dentro da escola e aí, em vez de chamarem um resgate, pegaram o menino, colocaram dentro do carro, andaram 25 quilômetros no trânsito e o menino morreu. A escola foi completamente negligente numa situação dessa e vai responder ao processo. Então, aqui, uma síntese da responsabilidade das escolas. Então, a falta de tempo dos pais, cada vez mais os pais trabalham mais, as crianças ficam na escola mais tempo, vão cada vez mais cedo para as escolas e, querendo ou não, as escolas são responsáveis por esses alunos que muitas vezes passam o dia inteirinho nas escolas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que as entidades de ensino são responsáveis pela prestação de serviço que eles dão, a prestação de serviço de educação, no caso de vocês, eles são responsáveis por isso e a má prestação de serviço gera consequências. A escola tem o dever, como eu acabei de falar, de manter a integridade física dos alunos enquanto eles estão lá dentro, então não tem para onde correr. Aconteceu alguma coisa com o aluno lá dentro, a escola vai responder, não tem o que fazer.
que serve o seguro de responsabilidade civil? Então, ele vai proteger tanto o patrimônio quanto a imagem da escola. O patrimônio porque ele não vai precisar despender dos bens da própria escola para, de repente, pagar uma indenização de 300 mil, de 500 mil, dependendo do aluno que está dentro dessa escola, da condição financeira que esses alunos têm. O juiz pode falar que a escola tem 500 mil para ser indenizada para esse aluno. Quanto que ele poderia receber durante os anos se ele não tivesse um problema psicológico que afetou a vida dele inteira. Garantia de reparação ao terceiro. Então, na verdade, a seguradora vai adquirir o risco que a escola tem de ter um problema perante ao aluno. E um diferencial em relação aos concorrentes, que é o que mostra que a escola está preocupada em prestar um bom serviço, de prestar uma boa educação para passar para esses alunos. Então, o seguro serve para isso. Na verdade, não é que você vai apresentar lá um certificado que eu tenho um seguro, então pode fazer um monte de reclamação que eu não vou prestar um serviço direito. É o contrário. Então, muita gente tem uma visão assim, eu não posso fazer um seguro porque eu não posso falar que eu vou errar. Nem sempre você recebe um processo porque você erra. Você pode estar ensinando perfeitamente os seus alunos e vai chegar um aluno que ele não vai compreender direito e ele vai falar para a mãe dele que a professora é ruim, a professora não me trata bem, a professora me humilhou. E a mãe, óbvio que ela vai entrar com um processo contra a escola porque o aluno falou aquilo, ela não vai. Nem sempre, a gente sabe que hoje em dia a educação está muito na mão das escolas e não dos pais, porque os pais passam mais tempo no trabalho do que em casa, e aí quando chega em casa eu não posso brigar com meu filho porque eu quase não fico com ele, então quando eu vou ficar eu não posso brigar. A educação acaba sendo parte da escola, e aí de repente os pais falam, meu filho fica o dia inteiro na escola e ainda tratam mal, coitadinho, vamos processar a escola. Nem sempre foi culpa da escola. Então, quais são os riscos cobertos dentro do RC profissional? Então, são as falhas tanto em nome da escola quanto o nome dos funcionários da escola. Então, por exemplo, a falha de um professor que não seja nomeado diretamente, o professor seja nomeado à escola, vai estar coberto. Se de repente um professor, um coordenador de curso for nomeado for demandado num processo, ele foi responsável, de repente numa faculdade ele não entrou com um processo para ter a aprovação do MEC, e aí o aluno que tinha autorização, que entrou na faculdade porque a faculdade tinha autorização para prestar o curso, e aí de repente não foi aprovado, ele não conseguiu fazer a OAB, e aí ficou lá 2 anos esperando a aprovação do curso. Esse coordenador pode ser demandado porque esse aluno ficou esperando muito tempo até conseguir trabalhar. Quanto tempo que ele perdeu, ele investiu o dinheiro dele na faculdade e não conseguiu atuar. Prejuízos financeiros, então, no caso, lucros cessantes, perda de chance, isso mais no caso de faculdades. Então, por exemplo, o caso que eu acabei de falar, o aluno se formou e ele não consegue atuar porque ele não tem o registro que ele precisa, ele não pode prestar o AB, ele não pode entrar no CREA, e aí ele acaba sendo prejudicado por tanto que ele investiu na faculdade, tanto tempo que ele perdeu na faculdade para não conseguir atuar na profissão que ele escolheu. Danos morais, a diferença da responsabilidade civil profissional, da responsabilidade civil geral, é que não necessariamente vai precisar ter um dano corporal para ter um dano moral. O que acontece? Na responsabilidade civil geral, o aluno cai na escola e aí, de repente, a mãe processa porque tinha um buraco aqui na minha frente, o aluno não viu e quebrou a perna. Ele pode alegar tanto um dano corporal quanto moral, mas só vai ter cobertura se esse dano corporal for pelo prejuízo. Se ele teve um prejuízo pelo dano corporal, ele pode alegar um dano moral. A responsabilidade civil profissional, não. Ele tendo, por exemplo, um xingamento de um outro aluno, ele tem um problema psicológico, ele pode alegar um dano moral e tem cobertura dentro do seguro de responsabilidade civil profissional. Perda e roubo e extravio de documentos dos alunos, no caso, dentro das dependências da escola. Se o aluno for prejudicado por uma perda de documento dentro da escola, ele